Dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério da Economia hoje, trazem boas notícias aos que ainda buscam um trabalho. O mercado de trabalho brasileiro criou 48.433 vagas com carteira assinada em junho de 2019. O saldo de junho decorre de 1.246.000 admissões e 1.199.000 demissões. Esse foi o melhor resultado para o mês desde 2013, quando foram criadas 123.836 vagas no sexto mês do ano. Em junho de 2018, houve fechamento líquido de 661 vagas na série sem ajustes. O resultado de junho ficou dentro do intervalo das estimativas de analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, mas acima da mediana positiva de 35.000 postos formais. As estimativas iam de abertura de 111.186 vagas à criação de 60.000 vagas. Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro comemorou os dados divulgados e celebrou o melhor saldo em 6 anos para o mês. Andreasa, tem motivo para essa comemoração? Se justifica? Eu acho que sim. Temos todos de comemorar. Vejam, o Brasil enfrentou nos últimos anos uma recessão sem precedente, portanto, a maior de sua história, desde que seja possível aferir. Um troço violento, fruto, sobretudo, da irresponsabilidade dos anos lulopetistas. Vejam, é o melhor índice, melhor número de geração de empregos para o mês de junho desde 2013. E o que é 2013, se não a memória, provavelmente da origem ou do momento da explosão do que seria a nossa tremenda recessão. 2013 é um ano simbólico, é o ano daquelas grandes manifestações. 2014 começa também a Lava Jato, ano eleitoral, a fraude eleitoral de Dilma Rousseff, mentindo descaradamente para o povo brasileiro, encobrindo a crise que a sua incompetência e a corrupção lulopetista havia forjado. Então, nós chegamos agora, em 2019, depois de um lento processo de recuperação, méritos também para o governo Temer, talvez em condições de colocar, depois de muito tempo, a cabeça para fora. São grandes números esses? Não são grandes números, mas são números extraordinários se nós pensarmos no complexo da barbárie econômica em que estivemos metidos. Então, o presidente tem que comemorar, sim, como deve comemorar todo brasileiro, a perspectiva de que o Brasil volte a gerar emprego. Nada adiantará, nenhum movimento econômico adiantará se lá no final, e leva algum tempo, alguns falam em 2, 3 anos, provavelmente coincidindo com o próximo ano eleitoral, 2022, se lá na frente, organicamente, o Brasil não voltar a gerar emprego de verdade, para superar esse déficit que nós temos aí. Então, temos sim que comemorar uma ótima notícia, e estão todos aqueles que trabalham pela estabilidade, porque não se gerará emprego sem estabilidade, quem trabalha por isso, o presidente às vezes dá uma derrapada, mas enfim, comemoremos todos, inclusive ele, é o governo dele, está trabalhando para isso, o Ministério da Economia toca a bola adiante, então parabéns. Grande dia. Vera. Grande dia. O que isso mostra? Mostra que as estatísticas oficiais, elas servem para embasar as políticas públicas, como eu venho dizendo, quase como um mantra ao longo de várias tentativas do próprio presidente Jair Bolsonaro de desacreditar outros índices de instituições que igualmente são ligadas ao governo federal. Então, a minha avaliação é a mesma para o CAGED, para o INPE, para outras pesquisas que o presidente já tratou de tentar desmerecer. E o CAGED foi uma delas. Em abril, quando o número não era tão favorável, o que disse Jair Bolsonaro? Como é feita hoje em dia a taxa? Leva-se em conta quem está procurando emprego, leva-se em conta quem está procurando emprego e só quem está procurando emprego. Quem não procura emprego não é tido como desempregado, e tal, etc. Fez reparos à taxa naquela ocasião e agora comemora. Não dá para adotar o princípio de recupero, de que quando o número é ruim você esconde e quando o número é bom você bate bumbo, porque isso é incoerente. Isso não joga a favor das instituições, joga sim a favor do obscurantismo. Não é comemorar só quando as notícias são boas, quando os números são positivos. Então que isso
funcione para que o próprio presidente se convença de que os dados públicos formam séries históricas e que elas são positivas, que elas permitem ao governo de turno verificar se as suas políticas estão sendo bem sucedidas, estão sendo positivas, estão sendo implementadas de maneira correta, corrigir rumos eventualmente, e não jogam contra o país, ou são feitas por pessoas sabotadoras, que não são patriotas, ou qualquer outra fantasia que se tente alimentar. Diga, Alexandre. Olha, esse é o assunto que interessa a população. Evidentemente, o Brasil tem um problema enorme com o desemprego. A gente vem de uma crise econômica de muitos anos. Então, toda notícia relativa à abertura de novos empregos deve ser comemorada. É muito boa. Mas a gente tem que estar sempre lembrando, eu sou chato de ficar repetindo isso, que a gente só vai ter mais empregos quando a gente flexibilizar essa legislação arcaica que a gente tem e, evidentemente, aliado com o crescimento econômico. Claro que também, sem crescimento econômico, você pode acabar com a CLT, que não vai ter emprego porque as empresas não estão contratando. Precisa das duas coisas. De um lado, crescimento, as empresas contratando, crescendo, investindo, o país aberto a negócios, recebendo investimentos internos e externos, e, por outro lado, regras mais modernas, mais flexíveis, para que o governo atrapalhe menos ou tanto contratar quanto demitir. Eu sei que é duro falar isso, mas a flexibilização na demissão, ela também ajuda na contratação, porque muita gente adia e repensa, inclusive, a possibilidade de contratação de empregados quando a legislação para demitir é também uma legislação muito restritiva e muito dura. Vamos lembrar, por exemplo, de um caso que foi muito polêmico no Brasil, que foi a PEC das domésticas, que está fazendo 6 anos, e essa PEC foi muito discutida na época, o quanto que essa tentativa de formalização do serviço doméstico, que, se não me engano, é o maior empregador de mulheres do Brasil, eu acho que são 6 milhões de domésticas que o país tem, e passados 6 anos, o último número que eu tive acesso é que a formalização só chegou a 30% desse contingente de 6 milhões de domésticas, e mesmo assim você tem uma mudança no perfil da contratação da doméstica. Você tem muita doméstica, por exemplo, que era mensalista e foi transformada em diarista. Aí a patroa, que tem a amiga, ela fala: olha, eu fico com a minha diarista 2 dias, você fica com ela 2 dias, eu fico com a sua 2 dias, você me manda 2 dias. Enfim, os agentes econômicos, eles meio que se viram e dão um jeito. Alexandre, me desculpa, mas a PEC das domésticas era uma proteção social importante, era uma vergonha o que havia em termos de proteção social para o trabalho doméstico. Não era nenhum. Aí é uma questão principiológica. A gente tem de ter princípios. Eu sei, mas no país... O trabalhador, como todos, tem direitos como todos. Exatamente. Daí não dá. Mas em parte... Não é porque as pessoas fazem puxadinho que a gente vai dizer que a legislação é ruim. A legislação é protetiva. Eu só estou dizendo que o mundo real vai além das boas intenções. A gente pode fazer leis que não pegam. Porque tem uma elite babaca que faz esse tipo de coisa, mas isso é um absurdo. Tudo bem. Isso a gente pode discutir. O fato é, passados 6 anos dessa PEC, a formalização não chega a 30%, é um problema, né? Claro que, como qualquer trabalhador doméstico, precisa ter a mesma proteção de qualquer trabalhador, mas quando essa proteção, ela inibe a contratação, você tem alguém cheio de direitos sem emprego. Então esse ponto é que tem que ser descoberto, até onde a proteção vai, que ela é justa, socialmente defensável, mas também não inibe a contratação. É uma discussão complexa, claro, polêmica, mas tem que ser feita em função do legislador, que eventualmente pode dormir com a cabeça tranquila, achando que fez uma lei bem intencionada, mas na ponta gerar desemprego.